dia! Bom dia! Clube das Poderosas começando por aqui. E que alegria, né, gente? Vamos começar nossas manhãs mais ativadas, inspiradas. É para isso que o nosso clube existe. E essa semana a gente está falando sobre o filme Encanto. Olha, a Tayla já chegou aqui, a Luana também. Bom dia, maravilhosas! Como vocês amanheceram hoje? Oi, Cris! Já bati um papo com a Cris hoje cedo, né, Cris? Que papo maravilhoso! Ai, gente, eu amo me conectar com vocês, viu? A troca de experiência, a troca de histórias é sempre muito gostosa entre nós. Sou muito grata por todas vocês que fazem parte aqui, né, do Poder é Seu. Você que me segue aqui nesse Instagram. É muito gostoso. E eu faço questão de estar muito próxima de vocês mesmo, trocar uma ideia. Bom dia, Elaine Santos, maravilhosa. Bem-vinda, mais um dia para a gente poder refletir por aqui, né? Vou chamar a minha convidada para a gente já começar esse bate-papo aqui com tudo, com tudo. Cris, nós nascemos, né, para ser assim encantadoras. E eu agradeço demais. Oi, Tayla, tá linda, fresquinha, sentiu o frescor daqui. Bom dia! Como você tá, maravilhosa, nessa manhã? Eu tô bem, tô bem. Que bom! Gente, Clube das Poderosas começando. Esse clube, essa comunidade que tem como objetivo despertar inspiração, despertar consciência, tem como finalidade te apoiar, né, para que você possa aí ativar o seu poder pessoal através desse despertar e começar as suas manhãs, né, de uma forma mais elevada, mais inspirada, ir para a vida de uma forma diferente. Kailane, olha, gente, essa mulher é a responsável da minha maquiagem na imersão Poder é Seu desse domingo, hein? Só acho que eu estarei magnífica. Gratidão, Kailane, por tudo. Ela estará lá na imersão fazendo aí, né, a atividade com a gente. Laísa, bom dia para você também. Gente, vamos começar a nossa conversa de hoje, porque olha, tem sido grandiosa essa troca que a gente está fazendo essa semana. Bom dia, dona Célia. Sejam todas bem-vindas aqui no Clube das Poderosas. E eu tô amando. Não sei você que tá aí do outro lado, como que essa mensagem tá chegando aí para vocês, mas para mim aqui, ó, tá demais. Eu tô amando cada reflexão, tô trazendo pro meu dia a dia e tá sendo muito poderoso. Você que tá chegando aqui, talvez não me conheça, eu sou a Paula Sena, coach de relacionamentos, poder feminino e ajudo mulheres a fortalecer a sua autoestima na prática. Também mostro para essas mulheres como que elas podem se priorizar sem sentir culpa por conta disso. E eu estou recebendo essa semana minha amada Tayla Carvalho. Conta aí pro pessoal, Tayla, o que você anda aprontando de mudanças aí diante da vida, maravilhosa? Bom dia, Paulinha. Bom dia a todas que estão aqui. Eu sou a Tayla Carvalho, sou astróloga, taróloga. E hoje estou aqui dividindo um pouco sobre o filme Encanto com a Paulinha. E dizer, né, a gente tá aí numa lua cheia lindíssima em Leão, autoestima. E já acordei bem cedinho, tomei banho, para mostrar aqui que a lua cheia em Leão tá que tá. Tá que tá, né, meu amor? Leão é toda aquela... É a parte diva, né, da astrologia. Então, meu povo, é dia de realmente... Também, ó, já coloquei, foi um brilho, já botei aqui brincão na orelha hoje, cheio de beleco-beco. Pra gente poder se inspirar, né? E botar aí a beleza na cara da sociedade. Porque isso a gente tem, né, mulherada? Poxa vida, isso a gente tem. Ô, mulherada bonita que passa por aqui. Muito bem, Tayla, vamos começar aí. Qual é o insight de hoje? A gente terminou ontem falando sobre perdão. Será que é esse o insight que você vai trazer logo de cara? Ou tem outro insight aí que você pensou em trazer pra gente?
Eu pensei muito no perdão, porque a gente entra agora no momento do filme em que as personagens que eu considero principais, que é a matriarca, em relação ao seu filho, o Bruno, que acaba sendo uma pessoa que não se pode falar sobre ele, e sobre a Maribel. E sobre a questão do perdão, o perdão ela é mais profundo do que você chegar para a pessoa e falar assim, me perdoe por algo. O perdão ele começa com você mesmo. Você primeiro tem que entender a situação, você primeiro tem que perdoar a si mesmo de tudo isso que acontece para depois chegar à pessoa. E me veio muito forte o Ho Oponopono, né? Você comentou que quando você faz sua caminhada, você faz o Ho Oponopono e a técnica é uma técnica de perdão, de auto-perdão. Quando você fala, eu sinto muito, me perdoe, eu me amo e sou grata. Isso está dentro de você, é um processo seu para depois emanar para outra pessoa e a outra pessoa aceita. Na verdade, eu não sei nem se a outra pessoa aceita, mas quando você se perdoa, a outra pessoa entende que é um fluxo natural em relação a isso. Meu, é muito legal isso, né? Eu tô escrevendo aqui para as meninas, para elas saberem aí as palavrinhas mágicas do Ho'oponopono. E interessantíssimo você trazer essa perspectiva logo agora, né? Porque ontem mesmo a gente estava, a Dani tá aqui, a gente tem um grupo de estudo bíblico que a gente faz toda quarta-feira à noite. E a Dani tá lá, né, dando esse apoio, revisitando. E a gente terminou exatamente nesse ponto, né, Dani? Falando sobre o auto perdão. Porque às vezes a gente só pensa no perdão para fora de nós, né? Eu preciso perdoar alguém por alguma coisa que aconteceu, que eu fiz, ou alguém que fez alguma coisa para mim, essa pessoa precisa vir aqui conversar comigo, né, na nossa cabeça. E a gente esquece que o perdão, ele é uma decisão. Ele nem é um sentir, ele é uma decisão. E decisão é uma atitude que você toma para dentro de você. Então, muitas vezes a gente está falando dessa questão do perdão, mas a gente está falando sempre para fora de nós. E como bato sempre nessa tecla por aqui, tudo é para dentro primeiro. Quando a gente olha primeiro para a gente, muda a nossa perspectiva, é que a gente vai conseguir fazer isso para fora de nós. Eu não consigo realmente liberar um perdão se eu não sei nem fazer isso por mim. Se isso não é uma coisa que eu sei fazer pela minha própria pessoa. Então é muito importante essa reflexão que a Tayla está fazendo. E antes de chegar nessa conversa da Maribel com a própria avó, que nesse momento, né, já tá ouvindo de todo mundo sobre a opressão, nesse momento já explodiu tudo, né? E todo mundo, e a Maribel já fala, né? Você oprime, você não dá liberdade. E aí todo mundo mostra para ela, né, os pontos de desafio, os pontos bem baixos e fracos que a família enfrenta por conta dessas atitudes, né? Da rigidez dela, da repressão, dessa coisa de ser perfeito o tempo todo. E só que é muito interessante que quando isso acontece, a Maribel também ela tá entrando naquela visão que o Bruno teve, ela entra numa ideia, né, muito diferente, porque ela vê a imagem da irmã dela, que é uma pessoa que ela não vai muito com a cara, aquela coisa, aquela rixa de irmãos, né? Que muitas vezes a gente fala, é normal irmãos terem rixa, né? É muito importante a gente lembrar que não somos, o nosso destino não é para isso. É a gente que determina se a gente vai querer ter um bom relacionamento com os nossos irmãos ou não. Não é uma competição, né? De quem é melhor dentro de casa, de quem que é o irmão superior, quem que é o irmão inferior. E quando ela vê a imagem, ela não saca que aquela imagem é da sua matriarca antes, né? Jovem. É da sua avó como ela, como a irmã dela. E eu quero muito que a gente converse sobre esse ponto. Muitas vezes a gente olha, né, para as pessoas mais
avançadas em idade, nossos avós, nossos bisavós, a gente olha para os nossos pais e a gente esquece que um dia eles foram como nós. A gente esquece que um dia eles passaram por desafios na época deles, como uma criança, como um adolescente, né? Como um pré-adulto, depois como um adulto, né? E a gente só mede essas pessoas por esse olhar, né? Ah, eles são mais experientes, então deveriam. A gente faz essa cobrança de uma perfeição em ações por conta da vivência e da experiência. Tá fazendo sentido, gente? Eu acho que vai mais além, Paulinha. Não é só nós jovens, mas eles também colocam-se nessa posição, né? A gente falou em algumas lives atrás em relação a isso. Quantas vezes eles esquecem também que já passou por esse processo da adolescência, dessa parte inicial da fase adulta, e se coloca já assim, eu quero que o meu filho seja melhor do que eu. E aí eu acho que acaba deixando nós também com essa visão. Eles são perfeitos, eles sabem o que estão fazendo e a gente acaba não procurando eles para perguntar, tá tudo bem? Tem alguma coisa aí que precisa ser feito? Porque a matriarca, ela tem essa posição de forte. Ela, na verdade, se você for parar para pensar, ela tem um pouquinho de todos os poderes, né? Ela tem aquele... Sim. Ela é forte, ela traz essa perfeição da família dela. Ela sabe, ela tá praticamente em todos os lugares, porque é bem interessante no filme. Qualquer acontecimento, ela sabe o que está acontecendo. Então, ela se faz ali uma rocha, uma perfeição. Ela se blinda também e não deixa com que os filhos ou os netos pergunte para ela, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Um simples abraço, porque a gente vê quando o processo de perdão da Maribel com a irmã mais nova é um processo, a irmã do meio, na verdade, é um processo de um simples desabafo, um simples abraço, né? E nunca se chegou nesse nível com a matriarca. Provavelmente porque ela não permitiu a isso e ela virou uma pessoa intocável. Então, eu acho que também tem esse outro lado da pessoa, né? Os nossos avós, nossos pais chegarem numa perfeição e nós acabamos comprando isso. Meus pais são perfeitos, meus pais são fortes e acaba esquecendo esse processo. É o status de quem cuida e de quem é cuidado, né? E dá uma impressão de quem cuida não tem conversa. Ele é superior, então ele cuida. Então, quem cuida de quem cuida, né? Eu gosto muito dessa pergunta poderosa. Quem é que cuida de quem tá cuidando? Especialmente as mamães que estão aqui. Gosto de falar com as mamães. Muitas vezes as mamães, elas esquecem que antes de serem mães, elas são mulheres. Elas são mulheres. E você, como uma mulher, precisa de autocuidado. Auto para você. Se você não faz por você, não vai conseguir dar o melhor. E eu sempre bato nessa tecla. Se você já acha que está dando o melhor para os seus filhos, imagina quando você aplicar o autocuidado. Aí você vai ver o que quer dar muito mais aí dentro dessa relação. Então, essa questão de quem cuida de quem cuida é muito nítida nesse momento do filme, né? E é muito nítida na nossa vida. É como se a gente tivesse que seguir essa hierarquia. Meus pais que cuidam de mim, eu que vou cuidar dos meus filhos e meus filhos que cuidam de alguém, mas a gente nunca vê esse processo inverso. Por conta dessa responsabilidade que vem e a gente só vai seguir, como eu falei, a gente fica na bolha seguindo o fluxo. E por que não ser uma troca, né? Meu pai cuida de mim, eu cuido também do meu pai. Minha mãe cuida de mim, eu também cuido da minha mãe. Não, lembrando, gente, que é muito importante também, e isso a gente vê muito em constelação familiar, é essa questão de tomar o lugar dos nossos pais também. Porque muitas vezes, quando a gente tem aquela crença social, né? Os pais cuidam e depois da velhice você cuida. Já ouviram isso? A gente ouve isso a vida inteira, como se a gente nunca tivesse essa responsabilidade.
E na realidade, mais uma vez eu falo, é cada um cuidando da sua própria vida, mas se dando a oportunidade de ser ajudado, de ser apoiado, mas não que você vai comandar a vida de alguém. E é o que acaba acontecendo. Eu vejo isso muito acontecer. Aí os pais começam a entrar na fase da melhor idade, né? Da velhice, e os filhos querem tomar as responsabilidades para si. Ai, meu pai tá bebendo, eu quero que ele pare de beber. Ah, minha mãe tá fazendo tal coisa, eu quero que ela pare. Sendo que a gente esquece que eles têm essa liberdade de escolher a vida deles, mesmo diante da velhice, né? A não ser que seja uma pessoa que tenha problemas com a sanidade, uma doença, né? Mas eles são responsáveis para simplesmente tomarem as suas decisões. E muitas vezes a gente quer se colocar, e eu falo, gente, com muita propriedade, porque na minha constelação, eu já contei essa semana como a constelação melhorou o meu relacionamento familiar. E numa época, quando eu fui fazer essa constelação, eu estava tomando o lugar da minha mãe. Eu estava na posição de cuidadora e autônoma da minha, né, na autoridade, e muitas vezes a minha mãe não tomava as próprias decisões, sendo capaz de fazer isso, porque na cabeça dela tinha uma dependência de mim. É como se os papéis estivessem invertidos. Então, tipo assim, eu vou tomar uma decisão, eu preciso falar com a Paula. Mas eu não sou sua mãe. Eu não sou a sua responsável. Assuma a sua responsabilidade diante das suas decisões. E eu não precisei falar com a minha mãe sobre isso. É isso que é o mais interessante. Tem uma frase que eu gosto muito. Somos nós que ensinamos as pessoas como vão nos tratar. E muitas vezes a gente não precisa nem abrir a boca para falar isso. É uma mudança na minha atitude que automaticamente vai respingar na mudança no comportamento do outro, que foi o que aconteceu, né? Talvez ela assistindo essa live, ela vai saber disso agora, né? Mas na época eu não precisei chegar a conversar. Então hoje ela é muito mais autônoma para as decisões. Muitas vezes ela ainda tenta. Ai, filha, o que eu faço? Não sei o quê. Mas quando eu percebo que é um lugar de mãe, eu falo, mãe, esse é o seu lugar. Eu sou apenas a sua filha. Então eu prefiro que a senhora te deixar livre para que você tome a sua decisão. Né? E aquela coisa, como você se sente sobre isso? Qual é o seu sentimento? Lembrar que os nossos pais, né, as pessoas, nossos avós, eles têm sentimentos como nós, que precisam ser olhados, abraçados e acolhidos também, mas sem tomar a posição deles para a nossa vida. Cada um na sua responsabilidade. Total Tem sentido aí? Total sentido, total sentido. E eu acho que você colocou uma situação muito importante, né? Eu vivencio uma situação assim com amigos próximos na questão de meu pai tá ali e eu não posso encostar nele ou ajudar ele e tudo mais. Só que a gente precisa ajudar e acho que é exatamente nesse ponto que você falou, ajudar a nível de filho, não ajudar na nível de trocar o papel, né? Eu não posso também fazer com que aquela pessoa que foi a vida inteira independente, que foi a vida inteira ali numa posição hierárquica muito grande dentro da família, perder essa posição, porque é ruim para a pessoa também. Ela vai começar a se sentir inútil. Já ouvi várias vezes assim, poxa, eu não quero atrapalhar, eu tô sentindo que eu tô sendo incômodo, porque a pessoa sente, ela entra nessa situação. Mas é acolher de uma maneira muito, como você falou, é bem complexo isso, é uma linha tênue, né? Sim. Eu vou ajudar, mas eu aqui estou ainda como uma posição aqui de filho, ou uma posição de neto, mas eu tô aqui, tá? Você ainda continua, se você é uma pessoa ativa, você continua tomando suas decisões, você continua fazendo todo esse papel. E é interessante porque você falou uma coisa que eu não tinha percebido, não tinha sacado no filme.
quando ela olha, ela vê a irmã, mas eu não tinha percebido que era a imagem da avó. E fez todo... Matriarca, exato. Você não é a primeira. E sabe por quê? Eu, na primeira vez que assisti, eu tive a imagem de que era a Isabela. Eu tive a sacada também de que era a irmã dela. E só depois da segunda. Por isso que eu falo, gente, revisitar com presença plena, né? O livro, os filmes, é muito legal, porque você sempre vai ter uma leitura diferente. E aí, quando eu assisti a segunda vez, por conta da nossa semana, que eu falei, cara, ela não é. Ela confunde, assim como a gente confundiu, ela também confundiu. Ela também achou que era a irmã. Mas é que era a avó, a irmã é muito caracterizada da avó, elas são muito parecidas. Que tem disso, né? Tipo, é a cara da avó, é a cara da mãe, né? E é natural. Quando eles são na nossa fase, muitos deles estão parecidos com a gente, né? Nós somos aí a genealogia. Então é muito legal a gente ter essa percepção, né? E é interessante porque agora faz um pouco de sentido quando você volta para acho que é a primeira cena do filme, em que a avó conta a história. A sensação que eu tenho, a avó escolhe a Maribel para contar a sua história. A gente não vê ela fazendo isso, por exemplo, com o Antônio. Então, Sim. ela escolheu ali, dá a sensação de que ela já sabe que a Maribel é uma pessoa especial. Ela conta toda a história dela até chegar ao milagre, à casita. E no final, agora, fazendo toda essa conexão que você falou, faz todo sentido. Ela já foi escolhida ali, naquele momento que ela ia receber o poder, e acabou não se concretizando naquele momento. Ela já é uma escolhida pela avó. A avó, de uma maneira... Acontece muito isso, né? A gente, de uma maneira muito sensitiva, a gente não sabe. Eu tô falando com essa pessoa aqui, mas eu não sei. E você descobre que conversando, dialogando com aquela pessoa te traz insights diferentes. Ela, poxa, é verdade aquilo. Então, faz sentido ela ter escolhido a Maribel para contar e no final rever todo esse processo. Porque eles voltam no início da origem de toda a história e que, inclusive, ela fala, depois de tudo que aconteceu, eu nunca voltei para esse lugar. E a Maribel sensitivamente volta para esse lugar. E ali que ela faz toda aquela... revive aquilo, ela revive já de uma maneira diferente, ela revive aquilo como uma maneira de amor, né? A avó vê aquilo e fala assim, poxa, tudo isso que aconteceu, porque ela sempre olhava aquilo por dor, né? Você olha a avó, assim, até a maneira em como ela agia, como ela se vestia, era sempre aquela questão, nem sei como que é o nome daquela roupa que ela usa, é como se fosse um escudo, né? Ela tá o tempo todo ali, eu tô me protegendo, eu tô no escudo, é muito característico da personagem. E ali Sim. não, ali parece que ela solta, ela se liberta daquele escudo quando ela revê de uma maneira mais amorosa. Ela revê aquilo de uma maneira assim, poxa, é uma história bonita. Que muitas vezes a gente não olha para a nossa história do passado de uma maneira amorosa, a gente sempre revê como uma dor, que era como a avó fazia, né? Então eu achei essa muito significativa também para iniciar esse processo de perdão. É olhar para a sua história. Eu já ouvi isso várias vezes, é voltar para o seu passado sem sentir novamente a dor, mas olhar numa visão assim, o que aquilo trouxe de aprendizado? O que aquilo trouxe, assim, por que eu sou o que eu sou hoje? Ali teve algo que me fortaleceu, que amadureceu a minha história. E esse processo, ele é bem bonito, né? E sem querer, assim, entre aspas, a vida conecta as irmãs. Porque esse perdão era importante também, quebrar essa rivalidade, elas pensam muito diferentes. E acaba que eu achei muito legal que quando elas entram na discussão e um monte de coisa, o cacto nasce, uma flor totalmente diferente, cheia de espinhos, né? Muito diferente de todas aquelas flores toda perfeitinhas, coloridinhas, né, que a Isabela fazia. E quando a Isabela vê, a discussão é quebrada por conta dos espinhos daquela planta diferente. E é ali que a Isabela, ela contém... Eu achei muito legal que ela não teve a perspectiva do poder dela estar ausente. No sentido assim, tô criando coisas
muito diferentes agora, tô perdendo meu poder de fazer coisas bonitas. A Isabela, ela teve a perspectiva de olhar para o diferente. Isso foi a minha visão, sabe? Ela olha para o diferente e aí ela entende que a irmã é diferente. E aí as duas olhando para o diferente, elas entendem que o diferente não é errado, ele é só diferente, ele também é belo do jeito dele. Eu achei isso muito legal. E aí é nesse momento que elas conversam mais a fundo e a Isabela fala que tudo aquilo que estava planejado para ela não é nem o que ela quer viver. Né? E aí é o momento em que elas também podem externalizar isso para a avó. Eu não quero esse casamento, eu não quero viver com esse cara, não é isso pra mim. Sendo que tinha até uma outra pessoa da família, uma prima, né? Que já estava em sofrimento porque aquilo era pra prima. A prima ouvia os pensamentos do rapaz, sabia que ele era pra ela. E quantos casamentos lá atrás foram assim, né? E aí, mais uma vez, eu volto pro que passa na vida dos nossos antepassados. A minha avó, por exemplo, foi uma mulher que casou com um casamento arranjado. Ela tinha apenas 13 anos. É muito forte isso, né? Você não ter essa liberdade de poder escolher quem você vai amar, quem que você vai querer viver pelo resto da sua vida. Você é recém-casada, né, Tayla? Já imaginou, amiga? É você olhar para uma pessoa e nem se reconhecer nela, nem ter tido tempo para conhecimento, né? Isso realmente, eu olho para isso, é muito diferente da nossa realidade hoje, onde a gente tem essa opção de escolha, né? E se tratando de mulheres, então, quantos abusos, quanto tabu sexual, às vezes até para os homens também, que não sabiam como mensurar algumas coisas, né? Não é só para a mulher, mas sempre foi muito prejudicial. Mas é muito importante, o ponto aqui é a gente refletir sobre nossos antepassados têm dores, eles sofreram coisas piores dentro de uma comparação do que a gente está passando hoje. E eu vou provar para vocês isso, porque é uma coisa muito legal a gente entender. Quando eu entendi isso, eu realmente mudei os meus relacionamentos em relação aos meus pais, por exemplo. Porque os meus avós, gente, eles faleceram. A minha família, ela tem um histórico de falecimento muito, muito precoce, né? Então eu tive meus avós morreram muito cedo. Hoje eu não tenho nenhum avô de nenhuma das partes, né? Então, a referência mesmo de... E eu na minha família a gente não fala muito de bisavô, de nada disso. Tem gente que conhece os bisavós, a família fala dessa árvore. A minha família não. Ela realmente é muito precoce. Então ela vem ali dos avós, que quase eu não conheci todos, os pais e a gente. Então é muito pequenininho. E é muito interessante que quando eu olhei o meu pai como uma criança, a minha mãe como uma criança, como uma adolescente, e todo o processo do que eles, assim, tudo que eles trouxeram para minha criação, que pode ter sido característico de muito ruim para minha vida, foi o melhor perto do que eles passaram. É muito forte isso. Porque se eles chegam, a próxima geração, ela sempre vai querer, aquela geração sempre vai querer dar algo a mais para a próxima. Tipo assim, eu quero que eles passem menos sofrimento do que eu tô passando. Então, se você tá aí desse lado e fala assim, putz, eu sofri muito na minha infância, na minha adolescência, né, injustiça, meus pais não souberam isso, não fizeram aquilo, meus avós, isso e aquilo. Gente, entende uma coisa? Eles passaram muito mais. Foi muito mais. É igual a sociedade, né, Tayla? Se a gente olha hoje as mulheres, tem feminicídio, tem isso, tem abuso, tem estupro, a mulher tem assédio, ainda tem isso, tem aquilo. Imagina as mulheres de uma década, um século atrás. Foi morte, tiveram que fazer lutas, tiveram que perder vida, para poder a gente estar aqui vivendo um pouco melhor do que elas viveram. Muitas foram queimadas. Nós vivemos numa geração em que mulheres não são queimadas. Isso não existe. Mas uma época atrás, e não é tão distante assim,
que mulheres que tinham essa oportunidade que a gente está fazendo aqui de conversar eram queimadas. Então, assim, para contextualizar o que você está falando, o quão complexo é todo esse sistema, né? É muito... Existia uma época onde as pessoas apanhavam nas mãos dos professores. Olha que coisa, a palmatória, a época da palmatória, né? E você não tinha nenhum cuidado dentro de casa sobre isso. Tipo assim, um estranho, uma pessoa que não convive comigo, ela tem a função de me educar e ainda pode me bater, ela pode ser violenta comigo. E se você fosse para casa, era capaz de você apanhar de novo, porque se você apanhou lá, é porque você fez alguma coisa errada. Então, tudo que antes de nós foi vivido de uma forma muito mais pesada, muito mais desafiadora, para que a gente pudesse chegar hoje e tá podendo fazer essas reflexões, podendo tomar decisão pela nossa vida emocional, pela nossa autoestima, por essa perspectiva de um novo mindset, de uma nova mentalidade, que antigamente ninguém nem falava dessas coisas. Era ganhar dinheiro, sustentar a família e viver um menos medíocre que você pudesse. Gente, vocês estão muito quietinhas. Eu sei que o assunto é bem... Deixa a gente assim, né? Refletindo. Mas faz um comentário aí pra gente. Digita aí. Tá fazendo sentido pra vocês? Será que tem algumas lições aí que estão ficando gravadas na mente com essa conversa que eu e a Tayla estamos trazendo aqui para o nosso bate-papo de hoje? A Tati colocou aqui, a Isabela expôs as suas dores. Sim, e foi através dessas exposições de dores, vamos abrir os segredos mais escondidos da nossa família. Chega de segredos, né? Vamos falar das dores, vamos limpar isso, vamos dar perdão para quem precisa se perdoar, abraçar quem precisa abraçar. Realmente foi uma limpeza energética, emocional, espiritual, né? Para que a família pudesse voltar a ter o sentido da magia. A magia, né? Que é o brilho da união, da essência de toda a história e de tudo que eles carregavam. E tem um ponto aqui que a gente está conversando que eu acho que é muito importante. Toda vez que você for entrar em uma situação, for entender alguma coisa, vamos ouvir a história. Eu acho que é muito importante. Então, assim, entender o porquê que o meu pai age assim, vamos entender a história dele, né? Todo um processo, como foi a criação dele. Tiver a oportunidade, conversa com as suas avós, né? Eu tive a oportunidade de conversar muito com os meus avós, com as minhas avós. As minhas duas avós são vivas e os meus avós, eles já são falecidos, mas eu tive muita oportunidade de conversar, de entender a história deles, assim. E é muito interessante. Então, eu dou um exemplo, assim, eu vejo a minha avó materna como exemplo de empreendedorismo. Uma mulher, assim, que desde pequena, quando ela conta assim, eu queria tal coisa, eu falava pro meu pai, eu fazia isso, eu juntava moedinha aqui, e hoje eu entendo porque que ela é uma pessoa que, quando tudo que você fala com ela, ela já tá aqui pensando, não, porque eu poderia vender isso, não, porque ela já teve, você vai ver a história dela, ela já teve aquilo ali, o processo. Hoje eu entendo, por exemplo, porque que minha avó... a gente vai usar o termo aqui acumuladora, mas para ela não é acumuladora. Eu estou aqui guardando tudo isso para ela ter uma história, não, porque isso daqui eu tive que trabalhar não sei quanto tempo para conseguir só essa estante, tudo mais. E quando você ouve, né, com aquela coisa que eu falo que é a escuta empática, se permitir a entrar na história, entender, você fala assim, entendi porque que ela assim. E aí você faz isso um processo. Mas, tudo bem, eu entendi que foi assim. Mas se a gente trocar por uma melhor? Não vou trocar. Eu vou pôr mais uma e você vai. Então, isso é tão bonito. Isso é pra vida, né? Quando você for falar com alguém, quando alguém vem falar com uma dor com você, tenta entender o porquê que chegou aquilo ali. Tem uma história por trás, né? Sempre tem. Uma raiz. E então, eu, como uma canceriana, amo escutar a história de outras pessoas. Então, parar para ouvir é um aprendizado e é um processo. E a outra pessoa, quando fala, a Paulinha fala muito disso. Quando eu vou mandar áudio, eu fico, cancelo, volto de novo. Porque conforme eu vou falando e eu vou me ouvindo, eu falo, poxa, olha aqui.
Não, já passou um pouco a dor, eu vou falar diferente. É muito gostoso esse processo de falar e também de ouvir. É muito importante. E fazer isso dentro da família parece ser tão desafiador, porque quando você escuta de um estranho, é tão mais fácil. Para a família é muito desafiador. E a gente vê muito isso na família matrical, exatamente isso. Elas escutam as histórias de todo mundo, tá ali naquele processo, mas elas não se conversam, não se escutam, né? E a Maribel é a peça principal exatamente por isso. Ela para escutar as irmãs, ela para escutar até a própria mãe, né? Tem uma cena que eu acho tão linda, ela conversando com a mãe e a mãe falando para ela assim, não, tá tudo lindo, maravilhoso. Ela conta assim, eu vi a casa rachada, olha aqui minha mão. E a mãe fala, não, filha, não é bem assim. E aí dá a comidinha para ela, fala assim, poxa, nem minha mãe me escuta. Não que a mãe dela ignora do que ela tá falando, mas a mãe não escuta ela e ela tá ali escutando a mãe. É um processo tão desafiador dentro da família, né? Exato. Mas é o processo de cura. Esse é o processo de cura. E eu costumo dizer, gente, Paula, como que a gente coloca isso na prática, né? A Tayla tá dando alguns exemplos. E tem uma coisa muito interessante. Tudo aquilo que te incomoda no outro, já parou para pensar que tá em você também? A gente falou muito isso essa semana. Então, quando você tem alguém, se você tiver, porque família tem disso, eu não gosto de tal pessoa, não concordo, sempre que eu tô de frente com aquela pessoa, a gente acaba brigando, a gente acaba se enfrentando. Faz esse exercício aí hoje, põe o nome dessa pessoa no papel, escreve tudo de ruim que você sente dela, tudo que aquela pessoa tem de ruim. Depois escreve tudo que essa pessoa tem de positivo. Tudo aquilo que você admira, tudo aquilo que você já percebeu que é muito sensacional naquela pessoa. E depois, vai item por item, com o coração aberto. E olha o que daquilo de negativo tem em você. E o que de positivo daquela pessoa tem em você. Ah, você vai perceber que mais daquela pessoa existe em você do que você pensa. É muito legal esse exercício. Faz com a mente aberta, com o coração aberto. Falo que quando a gente entra em exercícios, em ferramentas poderosas assim, é a hora de arrancar as máscaras, para se dar a oportunidade de fazer uma cura, né? A Tati falou aqui, quando falamos com a nossa família, a gente também está falando de nós. Exatamente, Tati, é o que a gente está falando agora. E nem sempre a gente quer falar das nossas fraquezas, expor isso também. Mas faz isso por você. A gente só consegue ter empatia pela história do outro, pela vida do outro, quando a gente também tem empatia por nós. Entendendo o nosso sentimento, quanto o sentimento do outro está em mim. Isso é empatia. Quanto a história, a minha história, para eu reconhecer a história do outro. Gente, não tem para onde fugir, minhas amadas. Tudo começa dentro de você. Né? A gente viu aqui, o perdão começa com a gente, a autoavaliação pessoal dos sentimentos começa com a gente, e toda essa questão de empatia também começa dentro da gente, para depois a gente conseguir externalizar para fora de nós. Eu só amei todas as nossas reflexões. E amanhã a gente chega para falar do verdadeiro dom, né, Tayla? Vamos ver. Gente, vocês não sacou ainda? Hoje já é o penúltimo episódio dessa série. E se você perdeu as outras lives da semana, eu deixei liberadas lá no YouTube, lá no canal do YouTube, tá? Dicas da Paula é o canal do YouTube. Então você pode digitar lá e você vai encontrar todos os vídeos dessa semana que eu e a Tayla fizemos. Lá tem uma playlist reservadinha para todas as aulas que a gente fez essa semana. Então, aproveita, vai lá revisitar, vai lá reassistir, compartilha com seus amigos, né? Já faz lá a inscrição no meu canal, no YouTube e vai, ó. Isso é a gente replicar coisa boa. Amanhã eu e a Tayla chegamos aqui para nos despedir no nosso último episódio
dessa semana. Então corre, se prepara, não perde, porque amanhã a gente vem falar do verdadeiro dom. Como que tudo isso termina? Que bom que termina, né? Já vou dar o spoiler de uma forma muito positiva. E isso traz uma esperança de que se tudo isso que a gente conversou na semana, a gente colocar em prática na nossa vida, com uma decisão, é possível a gente restaurar verdadeiramente os nossos relacionamentos de vida, familiares, sociais, né? Dentro da nossa estrutura. Tayla, suas considerações finais, amiga. Reflexão de hoje eu vejo como uma questão de conhecer a sua família, as suas raízes e olhar para si mesma, né, com muito amor, com muito carinho. E aí já dando uma pitadinha aí astrológica, aproveita essa lua cheia que traz exatamente isso, o autocuidado, a autoimagem, o autoconhecimento. Então, esse exercício que a Paula falou é incrível, porque é um momento de também você olhar para si, para sua história, e se amar também, porque todo mundo tem uma história linda, todo mundo tem uma história maravilhosa, e é olhar com muito amor e com muito carinho. E como a gente falou no começo, o perdão começa por você. Então se perdoa. O Ho'oponopono é uma ferramenta incrível que apenas dizer essas palavras, né, de uma maneira muito amorosa, muito aberta, e sentir cada uma delas, já é esse perdão maravilhoso que a gente tem. Estando livre, perdoada, se amando, não tem erro na vida, né, Paulinha? O resto, essa é a Gente, pega esse código, pega essa lição que eu vou deixar para você agora. Não perdoar é desafiador, é difícil. Perdoar também é desafiador e difícil. Você ter uma autoestima baixa é difícil, é desafiador. Você ter uma autoestima fortalecida também é desafio. Você ter imaturidade emocional é muito desafiador, crenças e tudo mais. Você desenvolver a sua maturidade emocional também é um desafio, também é difícil. E ó, divórcio é difícil, casamento feliz também é difícil. Tudo que vida financeira próspera tem seus desafios e uma vida financeira em escassez também tem seus desafios. Então eu vou fazer uma pergunta para você, qual é a vida difícil que você quer? Qual é a vida desafiadora? A vida tem desafio e sempre terá. Ponto. Qual é a vida desafiadora que você vai escolher hoje para você? É hoje, agora, que você está decidindo qual é o seu destino, qual é a sua realidade diante da vida. Então não venha com esse negócio, para mim é difícil para todos, é desafiador para todos os lados que você for. Então escolhe qual é o lado desafiador que você quer viver e faz alguma coisa sobre isso. Gente, vocês nasceram para ser plenas e felizes. Tomem posse disso na vida de vocês todos os dias. Até amanhã, 8 horas, espero todo mundo. Tayla, beijo para você, dia lindo para nós, gente. Tchau, tchau.